Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Quero também cumprimentar todos que nos assistem e nos acompanham nesse culto. Espero que vocês sejam edificados pela palavra do nosso Deus. Convido aos irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, iremos ler os versículos 38 a 41. Evangelho de Marcos, versículos 38 a 41. Diz o seguinte as Sagradas Escrituras: Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos ter mais um momento de oração. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença para agradecer a tua santa palavra lida. Pedimos que aplique em nossos corações e encontre solo fértil para a multiplicação e para a frutificação do seu evangelho. Peço a ti que eu seja encontrado como obreiro fiel, não tendo do que se envergonhar e manejando bem a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Você já percebeu como nós criamos clubes invisíveis? Por exemplo, no trabalho, na família, na internet, que a gente até fala, só entra quem pensa como eu. Quem é diferente, fica do lado de fora. E se Deus estiver agindo fora da nossa caixinha? A gente vive em bolhas. As plataformas mostram mais do que gostamos e menos do que nos confronta. Ficamos cercados de iguais, parece confortável, mas empobrece os nossos corações, empobrece a nossa escuta. Ao mesmo tempo, a nossa moral, ela vai funcionando e entrando no modus operandi, modo tribo. Defendemos o nosso grupo, sem avaliar o que é verdadeiro, sem avaliar o que é bom de verdade. E o resultado disso, cancelamos muitas vezes pessoas que até está vindo de fora para dentro da nossa realidade para fazer o bem. E se esse pensamento estiver nos cegando para ações que Deus já está realizando no nosso tempo. Quando a fé, ela vira torcida, a gente troca o centro daquilo que é mais importante. E não é mais, isso aponta para Jesus, mas as nossas perguntas se tornam, será que isso combina com o meu perfil e com a minha turma? E aí a gente barra gente boa, a gente desconfia do bem, só porque não tem o nosso rótulo, só porque não está do nosso jeito, e nós nos tornamos policiais da porta de entrada. Já percebeu esse reflexo em você? Porque muitas vezes eu já percebi esse reflexo em mim. Se Deus estiver agindo fora da nossa caixinha, será que nós vamos impedir ou será que nós vamos reconhecer o que Deus está fazendo? No caminho para a cruz, os discípulos fizeram exatamente isso. Viram alguém libertando pessoas em nome de Jesus, e eles tentaram impedir, porque não segue a gente, não é do nosso grupo.
Jesus corta esse tipo de pensamento e diz: não impeçam, quem não é contra nós é por nós. Até um copo d'água dado em meu nome não passará despercebido. O critério não é nós, não é o nosso grupo, mas é o nome de Jesus e o pertencimento à pessoa de Cristo. Jesus, ele vai corrigir o nosso clubismo e vai chamar cada um de nós a cooperar, onde o seu nome é honrado, onde o seu nome é exaltado com alegria, sem ingenuidade. Em vez de rótulos, precisamos nos perguntar: isto exalta ao nome de Jesus? Isto tem relação com a pessoa de Jesus? Se sim, não impeça. Fique comigo, vamos ver como isso muda tudo em nós. E como nós temos visto já, o Evangelho de Marcos, ele começa no capítulo 1, versículo 1, narrando o seu propósito. O seu propósito é o princípio, é o começo das boas notícias a respeito de uma pessoa, a pessoa de Jesus, o Cristo, o ungido, o Rei, o Filho de Deus encarnado. E Marcos, ele então vai defender essa tese, essa linha de raciocínio em cada página do seu livro. E ao longo da narrativa de Marcos, nós vamos ver que a voz do Pai, do Deus Todo-Poderoso, confirma: este é o meu Filho, em quem eu me agrado, e Ele vai libertar vocês. E depois nós vamos ver que a autoridade do Rei Jesus não é igual à autoridade de qualquer pessoa humana, muito menos dos fariseus e escribas, os pastores e presbíteros da época, mas é uma autoridade totalmente diferente, que a gente vai ver que exorciza, a gente vai ver milagres, a gente vai ver prodígios, e a gente vai ver também muitas realidades acerca do reino de Deus. E finalmente nós chegamos no grande bloco, capítulo 8, no bloco do caminho, onde Jesus Cristo, ele está tornando nítido uma cegueira que existe nos discípulos e provavelmente em cada um de nós, e vai curando em etapas os discípulos, essa cegueira dos discípulos, assim como curou o cego em etapas. E no caminho da cruz é o miolo, é o centro, onde está o verdadeiro ensino do Evangelho. E Jesus, ele vai anunciar que o centro é a sua paixão, é a sua morte, é a sua ressurreição. Ele anuncia 3 vezes nesse bloco do capítulo 8 ao capítulo 10. Versículo 31, que já vimos, do capítulo 8, versículo 9 e 31, que também já vimos, e ele vai anunciar pela última vez no capítulo 10, versículo 33 e 34, e esse caminho, o caminho da cruz, ou seja, o caminho que Jesus está trilhando com os discípulos até a chegada em Jerusalém, onde vai ser a sua morte, onde vai ser a sua crucificação. É aí que acontece o verdadeiro discipulado para recentralizar justamente a visão dos discípulos acerca do reino de Deus. E nós vamos ver então que Jesus Cristo agora, no caminho da cruz, vai corrigir os discípulos. Nós já lemos o texto e vimos a correção que Jesus faz: não o impeçais. Então Jesus Cristo, no caminho da cruz, corrige os discípulos e corrige justamente a falta de cooperação que existe nos discípulos do Rei Jesus. Vamos ver a primeira correção que Jesus faz, que ele vai dizer: não é siga a nós, mas siga a Jesus, versículo 38. Então nós vamos ver que o critério de comunhão e cooperação não é siga a nós e ao nosso grupo, mas segue a Jesus. Veja comigo o que é que Marcos diz. Versículo 38. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. E veja, Marcos, ele vai narrar então agora um outro porta-voz diferente dos discípulos. A gente viu até agora Pedro, com essa grande liderança que estava toda hora
representando as vozes dos discípulos em conversas com Jesus. Dessa vez vem outro discípulo para mostrar para nós que, de fato, esse é um entendimento difícil dos discípulos, esse caminho da cruz, que nós também temos dificuldade. E João, ele vai até usar um vocativo, uma forma de tratamento com Jesus honrosa, que é mestre. E nós vimos até no capítulo 4, que a primeira vez que os discípulos usaram essa palavra mestre não foi muito boa, porque eles estavam: mestre, será que você não vai acordar? Você não está se importando com a gente? E agora no capítulo 9, já é um pouco diferente essa tratativa, que Jesus nem chama a atenção dos discípulos, e Marcos também não registra isso, mas é algo mais honroso, eles estão esperando um ensinamento de Jesus, tanto que o pai, que tem o filho endemoniado do capítulo 9, ele também trata como mestre. Ele diz: mestre, o meu filho está assim, e ele precisa de tratamento que os seus apóstolos, que os seus discípulos não conseguiram. Então, na verdade, João, ele está ali com um tratamento honroso diante de Jesus, e ele está esperando estar certo nessa situação. Só que a gente vai ver que não é bem assim. E o pior de tudo é que João, ele se refere a esse homem como alguém genérico, alguém sem nome naquela época, era uma pessoa sem importância, e ele ainda coloca aí um homem qualquer aí que a gente viu, e ele ainda diz que estava expulsando demônios em teu nome. E veja, no Evangelho de Marcos, quem expulsa demônios é Jesus. Jesus Cristo, ele expulsou demônios. Chega depois no momento do Evangelho, capítulo 6, que Jesus Cristo agora delega a autoridade de expulsão de demônios e exorcismos aos seus 12 discípulos, e é impressionante como os discípulos, eles não conseguem detectar que o próprio fato da pessoa estar expulsando demônios, ou seja, está continuamente expulsando demônios, na verdade revela que essa pessoa já tem uma grande atuação do Rei Jesus ali. Essa pessoa de fato está conectada ao Rei Jesus. Então nós vemos que Jesus, ele expulsou o demônio do filho, daquele homem que saiu no meio da multidão, capítulo 9. Nós vemos que Jesus expulsou também o demônio da filha da mulher cirofenícia. Mas só que sabe quem não conseguiu expulsar mais demônios? No capítulo 9, os discípulos. Os discípulos não conseguiram expulsar demônios. E é espantoso que os discípulos estão querendo impedir uma pessoa só porque eles desconhecem quem é, de estar fazendo aquilo que eles não conseguiram. Por que será que os discípulos agiram assim? Será que foi simplesmente por usar o critério, não é da nossa denominação? A gente faz isso, né? A gente pensa que porque não é da nossa denominação, não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, automaticamente não é fiel a Deus. E esse critério está totalmente equivocado. O critério que é usado e que Jesus Cristo corrige os discípulos é o critério cristocêntrico. O nome de Jesus está sendo glorificado, você está vendo a obra de salvação, e é inegável que esses discípulos estavam vendo uma pessoa expulsando demônios, e só pelo nome de Jesus que isso é possível. E os discípulos, eles encaram esse interrompimento como algo certo. Veja quão cego nós podemos estar, apesar de estar na igreja, apesar de acharmos que compreendemos o caminho da cruz, porque os discípulos disseram com toda a convicção, e o proibimos, porque não nos seguia. Ele não se parecia com a gente, ele não pensava como a gente, ele não era calvinista como nós somos, ele não era reformado como nós somos. A igreja dele não nasceu da reforma protestante,
Portanto, é uma igreja que não representa o Rei Jesus. Não é uma igreja que adota os símbolos de confissão de Westminster, catecismo maior, catecismo menor. É uma igreja que não é presbiteriana, o seu governo. Não, o governo é congregacional, o governo é episcopal, é outro governo. Então, com certeza, nós fizemos certo de criticar, de olhar para essa pessoa que está dando evidências de estar desbaratando os poderes das trevas, ou seja, de estar exercendo um poder sobre os poderes das trevas, e ainda assim a gente está continuamente impedindo. É mais ou menos assim o texto. O rapaz lá, ele está continuamente tirando o demônio das pessoas, e os discípulos estão continuamente tentando impedir ele. Olha que coisa. Por quê? A gente fica olhando mais para o outro, para as outras pessoas, para as outras denominações, inclusive, e a gente olha pouco para nós. E combatemos pouco o nosso clubismo, a nossa falta de cooperação no Evangelho. E os apóstolos, eles estavam fazendo isso. Eles estavam, isso era uma grande evidência que os seus corações estavam precisando realocar ao centro de todas as coisas, que é o nome de Jesus. Vocês lembram como é que terminou o versículo 37? Todo aquele que acolher essa pessoa insignificante, essa criança, no meu nome, ela com certeza vai receber coisas do rei. Mas só que parece que a gente não está adotando essa associação, ou esse critério que o próprio Senhor Jesus Cristo diz. Se você acolher essa pessoa, você está acolhendo a mim, o Rei Jesus. E os discípulos estão falando, não, Jesus, a gente não quer acolher você. Só que eles não estão percebendo que estão falando isso. Não acolher aqueles discípulos do Rei, por mais insignificantes que sejam, aparentemente, é não acolher o Rei Jesus. O versículo 38, ele expõe o coração sectário, de separação dos discípulos. Eles julgam a obra realizada pelo segue a nós. Não, eu não penso assim, eu penso de outro jeito. Mas você pensa de um jeito que consegue argumentar biblicamente? Ou você simplesmente quer que alguém te convença de outra coisa? Quando o critério de Jesus, na verdade, age em meu nome. E as Sagradas Escrituras revelam a pessoa do Senhor Jesus Cristo por meio dos seus profetas. Isso me lembra uma história de John Wesley e George Whitefield, dois grandes avivalistas do século XVIII, pastores, que eles divergiam grandemente em pontos doutrinários que muitas vezes hoje nós divergimos também. Um era arminiano e o outro era o que nós dizemos calvinista, né? Se você não conhece, não é de grande importância isso, leia a Bíblia que é melhor. Seus seguidores às vezes viravam torcidas e ficavam, você não é isso, então você não acredita no Evangelho verdadeiro. Mas perceba, quando as evidências são gritantes da obra de salvação do Rei Jesus, apesar de pequenas diferenças doutrinárias, porque isso é uma pequena diferença, meus irmãos, não é uma grande diferença, como nós fazemos hoje em dia isso. É tão pequena que quando George Whitefield morreu, ele via um homem de Deus, ele via em John Wesley um homem de Deus, uma pessoa transformada pelo Senhor Jesus Cristo, que evidenciava a verdadeira salvação, que que George Whitefield disse assim, olha, Wesley, prega no meu culto fúnebre quando eu morrer. E foi justamente isso que aconteceu. John Wesley, ele exaltou a graça de Deus, ele pregou a pessoa do Senhor Jesus Cristo no serviço fúnebre de George Whitefield, e ele mostrou que, na verdade, para ele, Cristo era o centro.
e a glória de Deus era mais importante do que qualquer rótulo que as pessoas nomeavam eles dois, ao ponto de tornar grupos que o seguiam, como hoje acontece, né? Talvez se Calvino ressuscitasse, ele ia ter um grande infarto e morresse de novo, ao saber que existem calvinistas e conferências sobre Calvino. Ele nunca ia querer isso. Quando nós fazemos de rótulos e estilos o critério da comunhão, nós viramos torcida, que nem Wesley e Whitefield tinham. E só que esse exemplo, assim como o exemplo que Jesus está corrigindo seus discípulos, nos lembra que o centro da cooperação é o nome precioso de Jesus e o Evangelho. Não é a nossa turma, não é o nosso estilo ou do nosso jeito. Então, antes que nós possamos rejeitar alguém ou alguma pessoa sob qualquer critério, que nós primeiro perguntemos: Cristo está sendo visto nessa pessoa? Eu lembro da obra de salvação do meu rei, e eu estou vendo frutos dignos de arrependimento? Porque se a resposta for sim, é muito capaz que nós estejamos equivocados em nossa falta de cooperação e julgamento com relação a essa pessoa. Seja ela um pastor, seja ela um presbítero, seja ela um membro de outra denominação, seja ela quem for. Porque o critério último é a pessoa de Jesus Cristo. Questões secundárias, elas podem acabar sendo esquecidas, ou elas podem ser deixadas de lado, como modo de batismo, como ser calvinista ou arminiano, que nós colocamos como de grande importância, mas na verdade, tudo aquilo que reflete a obra de Jesus Cristo é que é importante. Essas coisas são pequenos detalhes que não honram o Rei Jesus Cristo, nem servem de testemunho para as pessoas aí fora verem que nós estamos unidos num propósito muito maior, que é a cooperação do Evangelho e anúncio da salvação. Nós estamos vendo que no caminho da cruz, Jesus, ele corrige a nossa falta de cooperação, a falta de cooperação dos discípulos. Primeira correção que nós vimos não é siga a nós, mas siga a Jesus. Versículo 38. A segunda correção que nós iremos ver, não é para impedir quem adota o nome de Jesus, mas só o próprio nome. Não é para impedir quem adota o nome de Jesus. Versículo 38, nós vimos que os discípulos, eles impediram um forasteiro, porque não nos seguia. Jesus, ele corrige esse critério e ele muda esse critério e diz assim: olha, na verdade você tem que ver se essa pessoa está associada ao meu nome e se pertence a mim. Esse é o antídoto que irá reposicionar os nossos corações para nós não levantarmos barreira sobre a cooperação do Evangelho e nós tornarmos novamente os nossos corações no eixo cristocêntrico, tornar Cristo como centro. Veja comigo o versículo 39, o que diz: mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Jesus Cristo, ele está percebendo que os discípulos, que o tempo verbal ele está no imperfeito, ou seja, que os discípulos falaram assim: eu estou proibindo, entendeu? Então está num processo de ação contínuo, de proibição com relação àquela pessoa. E aí Jesus Cristo, ele fala assim: então não impeçam agora, interrompa isso agora, para com isso. Porque Jesus Cristo, ele fala uma ordem, e ele é o mestre que ele diz: cessa agora esse critério. Vocês não devem ser policiais, fiscalizadores de fronteiras, e impedir aquilo que reflete a mim, o Senhor Jesus. E a razão é prática, a razão é pastoral do nosso rei. Ele diz: ninguém que faça um milagre
E aí eu acho que a melhor tradução é um ato de poder na base ou com base no meu nome ou associado ao meu nome, poderá logo em seguida falar mal de mim. Nós vemos, por exemplo, que o primeiro milagre, o primeiro ato de poder, que é até a palavra dinamis, né, que o pessoal até fala dinamite, lembra dinamite, etc., mas é essa que Marcos usa para milagre. E aí quando a gente vai lá em Marcos 5,30, vocês lembram? Marcos 5,30 fala da mulher do fluxo de sangue, e eu disse, e que Marcos ali com esse milagre, ele não está querendo mostrar especificamente um milagre e um modus operandi, né? Em Marcos não é assim, esse milagre aconteceu, esse milagre pode acontecer na sua vida, não é isso. É para falar que o Rei Jesus Cristo, ele existe, que ele é o Rei e ele é o Deus encarnado. E ali a gente vê, naquele sistema sanduíche que eu disse, né, que tem a história de Jairo, até que é interrompida, e aí no centro desse sanduíche, no miolo do sanduíche, no ponto central, está essa história da mulher do fluxo de sangue, e foi dito ali no culto, que ministrei aqui, que ali exemplifica a verdadeira fé. E a verdadeira fé é aquela fé que confia plenamente em Jesus, e quando toca em Jesus, por mais que não tenha capacidade, por mais que não tenha status de chegar na frente de Jesus, mas tocou nas suas vestes, saiu poder, e esse poder salvou ela. É o termo ali, salvar, não é curar. Mas só que a salvação, ela opera no invisível, mas ela se materializa. Ela se materializa através da fé vivida, e é isso que Marcos ele quer mostrar para nós, que a salvação, o ato de termos fé em Jesus, provoca algo visível, uma transformação visível. E aí nós vemos então o grande exemplo e paradigma de fé que Marcos ele nos coloca. E aí quando a gente chega aqui, mais uma vez é utilizado essa palavra atos de poder, ou milagre, e aí tem uma pessoa que está fazendo isso, está fazendo milagres, atos de poder. Só que no contexto de Marcos, quem faz isso só pode ter fé verdadeira, assim como aquela mulher que recebeu o poder de Jesus. Só a fé verdadeira consegue receber poder e fazer atos de poder, assim como Jesus Cristo faz, e ainda mais está conectado a esse precioso nome, que é o caso desse homem aqui. Então, por isso que Jesus Cristo fala, não tem como, é impossível essa pessoa não ter fé em mim, ou não está conectada a mim, porque ela foi transformada pelo meu poder, ela tem a fé verdadeira, assim como aquela mulher do fluxo de sangue tem, e está atuando com base no meu nome. Não tem como essa pessoa ser contrária a mim. E você lembra até que Jesus Cristo falou, né, que o reino de Satanás não pode estar dividido, a sua casa não pode estar dividida, como os fariseus acusavam, e aqui é a mesma coisa, não pode falar mal de mim, não tem como. Ele está fazendo algo que autentica, que ele tem a fé no Evangelho, a fé verdadeira, e logo depois falar mal de mim, não tem como, é incoerente. É assim que é a palavra de Deus, é assim que são os discípulos do Rei Jesus. São pessoas que não são incoerentes na atuação da fé verdadeira que transforma os seus corações. Então, Jesus Cristo, ele está mostrando se existe ação real no meu nome, se existe frutos dignos de arrependimento, se existe autenticação de que o reino está com essa pessoa e o rei está com essa pessoa, não impeça.
Não impeça, porque é um grande cooperador que está agindo na autoridade do Rei Jesus. Versículo 40, Jesus então finaliza com a conclusão dizendo: pois quem não é contra nós, é por nós. E aí Jesus está falando: olha, nós, eu, o rei, e os meus súditos, os apóstolos, quem não é contra nós, não é contra vocês, contra nós, eu, o rei, e vocês que são os súditos do rei, não é, quem não é contra nós, com certeza é a favor de nós. O critério, ele permanece, a conexão e a relação com o nome do Rei Jesus. Se alguém age com base nesse nome, não impeça. Na ausência de oposição a Cristo e frutos que demonstrem atos de poder, que autentiquem esse poder, essa obra sobrenatural de salvação, não impeça. Na verdade, essa pessoa está a nosso favor, está a favor do Rei e a favor da sua igreja. Isso me lembra um exemplo de Moody e um pastor metodista, que eles chegaram no Reino Unido e eles estavam ali enfrentando muitos problemas de evangelização, em um povo que não conhecia o nome do Rei Jesus. E essas duas denominações se uniram e proclamaram ali o nome do Rei, e cada uma cooperando sem querer ter a primazia de rebanho, mas falando: não, você mora mais perto, então você vai para lá. Você mora mais perto da nossa denominação, então pode vir para cá. Eles estavam num ponto em comum. Qual é esse ponto? A salvação de almas perdidas. E essa salvação, essa grande motivação é que uniu duas igrejas que refletiam a obra de salvação nas suas denominações locais. E eles se uniram ali, tanto a liderança quanto a membresia, para declarar o bom nome e precioso nome de Jesus. E anunciar esse nome, e de fato o Reino Unido, ele foi salvo, assim, foi multiplicado a salvação, e houveram pessoas arrependidas. Jesus, ele corrige o nosso impulso de impedir, e essa história que aconteceu nesse país mostra que nós precisamos mudar o critério do nome de Jesus, né, do nosso nome para o nome de Jesus, e desarmar o sectarismo, a separação, e liberarmos a cooperação em prol do Evangelho. Antes de barrar alguém, antes de condenar uma mensagem, e de fato nós devemos analisar cada coisa que acontece, mas o critério que nós devemos analisar cada coisa que acontece na nossa igreja local, nas mensagens que nós vemos aí no YouTube ou em outras igrejas que nós visitamos, é o seguinte: a mensagem que está sendo pregada é o Evangelho, é as boas novas de salvação? Será que uma vez sequer foi mencionado o nome de Jesus nessa aula de escola bíblica? Ou na pregação que está sendo ministrada à noite? Será que aquilo que edifica a igreja do Senhor Jesus está sendo anunciado? Porque se você ouviu alguma mensagem que não falou ou conectou a obra de salvação, essa mensagem não foi fonte de edificação para a igreja de Cristo, mas foi uma mensagem muito bonita e muito bela, com certeza. É a doutrina, é a compreensão do Evangelho, mas os frutos que aparecem, inclusive, na mensagem que anunciamos hoje à noite. Coopere onde Cristo, ele é anunciado fielmente e onde é procurado ser vivido fielmente nas pessoas. Tem pessoas que nós temos dificuldade, durante 30, 40 anos de igreja, de ver marcadores que honram o bom nome do Rei Jesus. Mesmo essa pessoa dizendo: não, eu honro o Rei Jesus, não, eu sou assim, não, Jesus Cristo é tudo para mim. E aí quando a gente vê o comportamento dessa pessoa, é uma pessoa que é fofoqueira, é uma pessoa que maldiz os outros,
É uma pessoa que inflama a igreja? É uma pessoa que coloca barreiras para o avanço do evangelho? Como assim? Como você é um cooperador do rei? Como isso reflete a obra de salvação do Rei Jesus? Nós temos que tomar cuidado com o que acontece na nossa igreja, com o que nós vemos em outras igrejas e preservar aquilo que importa. Se está dando frutos dignos de arrependimento, se os corações dos membros da igreja estão sendo transformados e transformados a um ponto tal que as pessoas estão reavivando a esperança da obra de salvação, lembrando da cruz e lembrando do Rei Jesus, então não impeçamos esse tipo de trabalho. Vamos incentivar que pessoas assim trabalhem na nossa igreja. Nós estamos vendo que no caminho da cruz, Jesus ele corrige a falta de cooperação dos discípulos. A primeira correção é: não siga nós, mas siga a Jesus, versículo 38. A segunda correção não é para impedir quem adota o nome de Jesus, mas é para incentivar quem adota o nome de Jesus Cristo. É só para impedir quem adota o próprio nome, que era o caso dos apóstolos. E terceira e última correção, não é o gesto máximo que importa, não é aquele gesto grandioso, mas na verdade é tudo. Cada fragmento, cada partícula importa se for feito para o Rei Jesus. Jesus ele vai baixar o limiar do reconhecimento divino para os apóstolos, para os discípulos, até o menor gesto, porque tudo que está conectado ao Rei é importante, e não vai faltar recompensa para aqueles que fazem isso. Veja comigo o versículo 41, diz assim: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então veja, a grandeza no reino de Deus é servir em todas as coisas, no máximo e naquilo que será visto por várias pessoas, mas naquilo que não será visto por ninguém. Se, como John Piper tem na sua geladeira, tudo que será feito por Cristo permanecerá, e tudo que será desconectado com Cristo desaparecerá. E isso, meus irmãos, você quer um indício de se você ou se eu está fazendo, se nós estamos fazendo algo por Jesus? É se, quando nós fizermos aquilo, inclusive vim ao culto hoje, se você veio ao culto hoje e o seu coração disse assim: eu vou para o culto hoje porque faz tempo que eu não vou para a igreja. Eu vou para o culto hoje porque eu gosto muito do pastor, ele é muito legal. Eu vou para o culto hoje porque aquele grupo de louvor é magnífico. Eu vou para o culto hoje porque eu não tenho outro lugar para ir, eu vou para o culto. Se essas foram as questões que se passou em nossos corações, com certeza não viemos por causa do Rei Jesus. Agora, se antes de você sair de casa, você meditou e você pensou: eu vou para o culto hoje para adorar ao Rei Jesus, com certeza isso permanecerá. Se no seu coração você deu um copo de água, você pode até servir no sopão da igreja que nós temos aqui, e nesse servir do sopão, você, eu gosto de ajudar os outros, eu estou aqui porque eu gosto de fazer as coisas para os outros, e não passar o Rei Jesus no seu coração, aquilo desaparecerá. Só ficará aquilo que está conectado ao Rei, seja o gesto máximo, como até a pregação. A pregação, vai ter muita pregação que não vai permanecer no Rei, porque não está conectado ao Rei Jesus.
Uma pregação que muitas vezes atrai multidões. Milagres que a gente vê, que você lembra o nome do milagreiro, mas você não lembra o nome do Rei Jesus. Essa, de acordo com esse texto, um gesto notável, não vai ficar. Agora, se você dá um copo de água, quem é que não tem hoje um copo de água para dar? Se você der um copo de água para uma pessoa e você pensar, eu vou dar para essa pessoa, porque essa pessoa é discípulo do Rei Jesus, e é um privilégio dar esse copo de água para essa pessoa, e acolhê-la, seja quem for, isso com certeza não irá ficar sem recompensa, é o que diz o texto sagrado. Não se engane por gestos notáveis, por coisas que serão aplaudidas pelas pessoas, por cargos que nós temos em nossa denominação. Mas a todo momento treine o seu coração, assim como eu treino o meu, você vai pensar em Jesus. E tudo que será feito por Jesus, isso é que vai ficar. Estude o texto por causa de Jesus. Pregue o seu melhor sermão por causa de Jesus. Ore por causa de Jesus. Vá na igreja por causa de Jesus. Cultue por causa que você reconhece o Rei Jesus. Conecte tudo a Jesus. Quando isso acontece, nós fazemos o que Jesus diz. A grandeza no reino, ela de fato se torna acolhimento humilde, único e exclusivamente porque está conectado a Jesus. Jesus, ele desloca o foco, o gesto máximo. Aquela pessoa que doa R$1 milhão, R$2 milhões, aquela pessoa que quer os aplausos das pessoas, e ele diz assim, não. Tudo será passado por um único crivo. Qualquer gesto, pelo meu nome, seja grande ou seja pequeno, isso não irá ficar sem recompensa. Eu acho que talvez os irmãos tenham assistido, eu não assisti esse filme, mas sei da história, do Desmond Doss, que ele foi um médico de combate, ele era um crente no Senhor Jesus Cristo, e tem um filme dele aí que eu esqueci o nome agora, mas os irmãos devem estar lembrados. Qual é? Até o Último Homem, obrigado. Até o Último Homem. E a gente vê ali que a motivação para ele não pegar em armas é Jesus. E ele fez um feito grandioso por causa da obra de salvação. Mas existe um relato, que eu não sei se no filme, depois vocês me dizem se tem. O Desmond, ele fala que teve um momento que ele estava socorrendo uma pessoa, e essa pessoa estava coberta de sangue. E ele limpou essa pessoa com água, e essa pessoa falou, meu Deus, eu pensei que eu estava cego e eu estou vendo de novo, muito obrigado. E o Desmond, ele diz que aquilo valeu todo o dia dele. E ele fez, por causa de Cristo, um pequeno gesto, que diante do gesto grandioso que ele fez, não era nada. Mas para Jesus, esse simples lavar de rosto nessa pessoa que achava que estava cega, com certeza irá permanecer, porque ele fez motivado e conectado à obra de salvação. Deus, ele vê e recompensa o menor gesto em meu nome e porque sois de Cristo. Doss, ele ficou famoso por esses resgates incríveis, mas aqui o foco é o pequeno serviço, que numa água num cantil, ele lavou aquele rosto, e que no reino não passa despercebido, que talvez não tenha sido nem relatado no filme, que os filmes gostam de coisas grandiosas. Meus irmãos, nós temos que diante disso, então, celebrar os pequenos serviços feitos em nome de Jesus, e principalmente sondar se os nossos corações fazem esses pequenos serviços motivados pelo Rei Jesus. Um copo de água,
uma carona, rapaz, eu vou dar uma carona para aquele irmão e para aquela irmã, porque eles são discípulos do Rei Jesus, eles pertencem à minha igreja local, e eu quero demonstrar o amor de Cristo que eu tenho por essas pessoas. Essas caronas, motivadas pela obra de salvação, irão ficar. Um Pix de R$10, que você ajudou uma pessoa em necessidade, e a sua motivação não foi única e exclusivamente a necessidade daquela pessoa, mas foi pensar, o meu irmão na fé, o meu irmão em Cristo, não pode passar por essa necessidade. Quando a gente passa a necessidade, a nossa mente não consegue adorar o Rei Jesus no culto de domingo. Então, eu vou ser aquela pessoa que vai suprir essa necessidade, para que o meu irmão adore o Rei Jesus e consiga pagar as suas contas em casa. Aí sim, isso irá permanecer. Deus, Ele não esquece o menor dos gestos. Ele não esquece nem a empatia que você tem por aquela pessoa aflita na igreja, que está precisando só de um ombro para chorar e de um acolhimento, e alguém que entenda a dor que está passando. Porque o Rei Jesus, Ele teve a empatia maior do mundo, que Ele não é pecador, mas Ele entendeu que nós somos pecadores e morreu por nós, e se tornou servo. Então nós precisamos não só fazer gestos que sejam motivados pela obra de salvação, mas incentivar gestos assim na nossa igreja local. Pessoas que arrumam a cadeira, pessoas que acolhem discretamente, e precisamos encontrar inspiração no Evangelho e motivação e incentivo que essas pessoas continuem fazendo isso na nossa igreja, para que o critério de grandeza ele seja restabelecido na nossa igreja local. Lá no começo a gente deixou essa pergunta no ar: isto exalta o Rei Jesus? Se sim, não impeça. Nós fomos caminhando pelo texto e vimos Jesus corrigindo o nosso clubismo, trocando o rótulo do segue a nós para o seu nome, e até um copo de água feito porque sois de Cristo entra no radar de Deus e é recompensado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, como fechamos isso na vida real? O primeiro passo para isso, se você não crê no Senhor Jesus Cristo como seu Rei, arrependa-se dos seus pecados. Esse é o processo de libertação. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz, em seu resumo, através de Marcos: arrependa-se, o reino é chegado, o Rei chegou. Arrependa-se dos seus pecados e troque. O centro não é mais você, mas é o Rei Jesus. Peça perdão por você ter se colocado todas as vezes acima do Rei Jesus. E agora peça a Deus: eu me arrependo de não ter visto a sua bondade. Faz com que minha vida aponte única e exclusivamente para ti, tua obra de salvação. O que nós podemos também fazer para você que é cristão já, e já compreendeu o Evangelho: alegre-se, sem ciúme. Aquela pessoa que está se dedicando num trabalho e servindo para Cristo, e se empenhando naquilo, e você está vendo que Cristo está sendo honrado no esforço, na dedicação, comemore, se alegre que aquela pessoa está se entregando para ensinar os nossos pequenos, para aquela pessoa que está dedicando o seu domingo nas EBD das crianças, nas EBD dos jovens, nas EBDs dos adolescentes. Elogie aquela pessoa pelo seu esforço e encoraje, porque muitas vezes precisamos disso, de mostrar que estamos no mesmo time, construindo um templo vivo de adoração ao Rei Jesus, que é esse santuário formado por crentes em Cristo. Igreja, que tal nós começarmos isso hoje e deixar que o centro de toda a nossa vida, de tudo que fazemos, seja o Rei Jesus? Que nós possamos ser cooperadores, discípulos cooperadores
do Evangelho, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, mediante essa revelação grandiosa das boas novas de salvação, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o Deus encarnado, e a chegada do Reino de Deus. Nós queremos acolher o caminho da cruz. Queremos acolher essas correções que foram feitas aos discípulos e acolher como correções feitas para nós. E pedimos a Ti, meu Deus, que recentralize os nossos corações e coloque os nossos corações no verdadeiro eixo que nunca deveria ter saído, no eixo cristocêntrico, que constantemente possamos treinar nossas mentes a pensarem no Rei Jesus, a pensarem na obra de salvação e a conectar tudo que fazemos a isso. Deus, faz com que cada um de nós seja um cooperador para este reino e este rei, aqui na Igreja Presbiteriana Memorial de Natal. Desfaz em nós qualquer clubismo, qualquer rótulo, qualquer inclinação para grupos e panelas dentro da igreja, mas com que cada um de nós possamos, unidos, em uníssono, exaltar esse grande rei e elogiar e cooperar para tudo aquilo que é conectado a esse grandioso nome e que apresenta frutos dignos de arrependimento e a sua obra sobrenatural, que nós possamos ser incentivadores para que o sobrenatural do Teu reino, ele seja manifesto em nossa igreja, e que nós possamos, em nome de Jesus, servir em vez de ser servido, e essa ser a grandeza que nós procuramos em nossa igreja, assim como nosso Rei Jesus fez. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Igreja amada,